Eu quero convidar você nessa noite, meu querido, a levantar-se em Deus, romper com as cadeias que têm aprisionado a tua vida, meu querido. Diga a Deus: eu quero ir além, ó Deus. Mesmo em meio às lutas, às dificuldades, Senhor, eu preciso te sentir todos os dias. Diga para Ele: oh, leva-me à sala do trono, para te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, para te adorar, Senhor. Tem muitas pessoas que serão libertas nessa noite. Muitas pessoas serão curadas na autoridade do nome de Jesus, porque é o Espírito Santo de Deus que está operando nesse lugar. Oh, leva-me à sala do trono, para te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, para te adorar. Nós não somos merecedores, mas Jesus fez tudo isso. Eu não mereço tua misericórdia, mas tu vieste de longe. Escutei o que ele fazia, chamando-me. Deixou tudo que tinha para perdoar o mundo. Minha vida te entrego, me prostro aos teus pés. Minha vida te entrego.
mais uma vez. Eu não mereço tua misericórdia, mas tu vies de longe. Escutei tua voz chamando meu nome. Deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador. Meu Salvador, meu Salvador, meu resgatador. Declara a igreja do Senhor, meu Salvador, meu Salvador, meu resgatador, Redentor, livraste a mim. meu Salvador, meu resgatador. Redentor, livraste a mim. Amém, queridos? Diga para o seu irmão que está do seu lado, diga: meu querido, minha querida, o Senhor é bom em todo tempo. O Senhor é bom. Diga assim: e mais, Ele é lindo. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Diga: tu és bom. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti,
Teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Diga o amor dele. Teu amor é para sempre. Aleluia. Tu és lindo, Senhor Jesus, Rei do meu coração. Tudo que está acontecendo aqui nesta noite é para glorificar o teu santo nome, Deus. Diga: lindo Jesus, lindo Jesus, Rei do meu coração. Como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar? Por tudo que tu és, você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Diga, igreja: tu és bom. Ele é justo. Justiça está Oh Deus, teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. nós somos gratos, ó Deus. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Diga assim: lindo Jesus, lindo Jesus, Rei do meu coração. Como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está.
Teu amor é pra sempre. Tu és bom em todo tempo, justiça está. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Tu és bom. Justiça está em ti, teu amor. Continuar adorando ao Senhor. Você que quer adorar nesse momento a Deus com tua oferta, o teu dízimo, você pode fazer isso nesse momento. Em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Cante. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Tu és bom, Senhor. Os teus caminhos são perfeitos, os teus planos e os teus sonhos muito melhores e muito maiores do que os nossos. Em todo tempo és bom. Nós te adoramos, Senhor. Justiça está, Tu és justo. teu amor é pra sempre. Embora muitas vezes no prisma humano, Senhor, nós achamos que muita injustiça acontece, mas o Senhor é justo. Os teus atos são justos, os teus desígnios são justos, Teu amor é pra os teus planos e os teus projetos são justos, Senhor. Graça e paz, queridos, amém? Amém, igreja? Amém. É bom adorar ao Senhor. É claro que cada um de nós temos o entendimento que nós já estávamos com Deus e Deus estava conosco, ainda antes de virmos para este lugar. Mas é um momento precioso que nós tiramos para especificamente adorar a Ele, apresentar nossa vida diante dEle, falarmos a Ele aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos passando, mas principalmente adorarmos a Ele por aquilo que Ele é. Eu vou deixar os avisos para o final, para a gente não cortar esse momento. Eu gostaria então que você já abrisse sua Bíblia aí no livro de Jó, capítulo 1. O Senhor é bom.
Jó experimentou a bondade do Senhor. Em determinado momento ele achou que deveria receber do Senhor o favor de Deus por mérito próprio, porque ele se via justo, ele se via como um inocente. Jó capítulo 1. Nós cantamos nessa noite: eu não mereço tua misericórdia, e verdadeiramente nós não merecemos. Jó percebeu que também não merecia, embora tenha recebido. Eu vou ler com vocês o capítulo 1 e o capítulo 2, e depois nós vamos ler um trecho do capítulo 42, no final do livro. Capítulo 1 então, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a ele. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os seus camelos e levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor.
Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar: Elifaz o temanita, Bildade o suíta e Zofar o naamatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Agora você vai para o capítulo 42, por favor. As crianças podem subir para o culto infantil. Em silêncio, por favor. Capítulo 42, versículos 7 até o 17. Você encontrou aí, amém? Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia, e o da terceira Queren Rapuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Amado Espírito Santo, nós estamos diante do Senhor nessa noite. A Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz, e nós precisamos de alimento espiritual, Senhor, este alimento que nos é concedido através da Tua palavra. Que ela seja, Senhor, nessa noite como uma espada de 2 gumes que penetre até a divisão entre alma e espírito, e que ela venha discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração, como homens e mulheres falhos que somos.
Se revela a nós, Espírito Santo de Deus. Traz iluminação sobre a nossa vida, para que nós possamos entender a Tua revelação. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o objetivo nessa noite, trazendo esse texto de Jó, do livro de Jó, é falar um pouquinho sobre sofrimento. E a intenção não é explicar a questão do sofrimento, até porque o sofrimento humano, ele não pode ser entendido, ele não cabe na nossa limitada compreensão. Ele pode ser experimentado, ele pode ser vivido, por muitos de nós ou por todos nós, mas na maioria das vezes não entendido. Então a finalidade nessa noite é fazermos uma reflexão baseado nesse livro e baseado nesse homem chamado Jó, nesse homem sofredor, buscando extrair desse texto e desse livro algumas verdades bíblicas a respeito do sofrimento. Existem muitas coisas que nós ouvimos sobre sofrimento, mas muitas coisas que não são bíblicas. Diante dos sofrimentos, das dores e dos problemas, normalmente nós nos perguntamos, ou normalmente nós vemos as pessoas se perguntando: o que eu fiz para merecer isso? Porque a nossa tendência é nós ligarmos o sofrimento ou a dor como uma causa, um efeito, melhor dizendo, em relação a algo cometido. Na maioria das vezes nós entendemos o sofrimento como um castigo de Deus, como um castigo da parte de Deus, por algo que nós tenhamos feito de errado. E muitas vezes quando Ele é com outras pessoas, nós também passamos a refletir. Muitas vezes não é conosco, é com outro, é com alguém próximo, algum parente, algum amigo. E nós também refletimos muitas vezes dessa forma: o que será que ele fez de errado? Que pecado será que essa pessoa cometeu para estar sofrendo desta forma? Para nós entendermos um pouquinho a vida de Jó, nós precisamos entender um pouco quem ele era, ou quem ele foi. E o texto que nós lemos no início, no capítulo 1, nos dá algumas pistas, ou algumas evidências de quem foi Jó. E ali começa dizendo algo sobre a sua origem. O texto diz: havia um homem na terra de Uz. Provavelmente Jó não era um hebreu. Então nós podemos entender que Jó, servindo ao Deus dos hebreus, ele é um prosélito, ou seja, alguém que se converte à fé israelita. Uma outra evidência aqui a respeito da sua origem, ou de quando ele viveu, em que época ele viveu, isso pode nos remeter ao tempo dos patriarcas, porque o próprio Deus fala sobre a sua integridade, mas aqui diz que ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus, ou seja, ele é comparado a homens como Noé. A Bíblia diz que Noé foi um homem íntegro e reto. E ele é comparado também a Abraão, porque Abraão também é mencionado na palavra de Deus como um homem temente a Deus. E ele vive então mais ou menos nesse tempo, porque outra evidência disso é a sua prática. A Bíblia diz que ele levantava de madrugada e ele oferecia holocaustos pelos seus filhos. Então ele era um sacerdote da sua casa. Por isso nós temos então a evidência que isso se remete a esse tempo. Em relação à sua religiosidade ou espiritualidade, né, nós já mencionamos então que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E a Bíblia também fala aqui de sua situação. A lei já havia mencionado que um homem abençoado
era um homem próspero, não apenas em relação a bens, mas também em relação à família. E Jó era assim. Fala de sua situação, um homem que tinha muita riqueza. A Bíblia diz que ele era o maior do Oriente. Mas ele não era apenas rico de bens, ele tinha também uma família abençoada. Tinha 10 filhos. E na sequência aqui nós vemos alguns acontecimentos, algumas coisas que acontecem com ele, em 2 cenas separadas. Uma mencionada no capítulo 1 e a outra mencionada no capítulo 2. Nós podemos dividir essas cenas em 4 partes. A primeira delas, na corte celestial, Satanás pede a Deus para provar Jó. Nós vemos isso no capítulo 1, a partir do versículo 6. Diz que Satanás se apresenta diante de Deus. E o argumento de Satanás para refutar a ideia que Jó é um homem íntegro e temente a Deus, Satanás usa o seguinte argumento: sim, ele é íntegro, mas é porque tu deu tudo para ele, é porque tu concedeu muitas coisas a ele, é porque ele é rodeado de bens, ele não precisa, humanamente falando, de nada, e é por isso que ele te serve. Ou seja, Satanás coloca em xeque a integridade de Jó. Na segunda cena, a mesma coisa, só que agora Satanás, frustrado porque, mesmo tocando nas coisas que Jó tinha, a Bíblia diz que Jó ainda assim não pecou. E num segundo momento, então, Satanás diz para Deus: não, é porque ele tem saúde, então é por isso que ele te teme. Então Deus permite, vai lá, pode tocar nele, apenas não tira a vida dele. E mesmo assim, ele permanece íntegro. O pedido surge do questionamento sobre a fidelidade do servo de Deus. Segundo o acusador Satanás, Jó teme a Deus, porque tem motivos para isso. A segunda parte dessa cena fala justamente sobre a aprovação de Jó, o que acontece com ele. Nós já lemos e eu já mencionei. Em primeiro momento ele perde todas as coisas que tem. E notem que as notícias vão chegando todas juntas, uma após a outra. Ele perde os animais, ele perde os servos, e por fim ele perde todos os filhos de uma vez só. Por mais que nessa noite você venha pensar que a tua vida está difícil e que você tenha ou esteja passando por muito sofrimento, se você comparar o sofrimento que esse homem passou, eu creio que não vai atingir aquilo que ele viveu e aquilo que ele passou. Jó perde tudo, sua esposa inclusive se rebela contra Deus e diz para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Tenta induzir ele a fazer isso, inclusive tenta induzir ele a tirar a sua própria vida. A questão é, nesse momento, Jó vai permanecer fiel ou não? Num terceiro momento, então, nós temos a reação de Jó. É lindo o que ele diz no versículo 21, está registrado ali: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Na primeira cena ele diz isso, e na segunda cena, onde ele já não tem mais saúde, onde ele é acometido de uma enfermidade terrível, a Bíblia diz que ele chega a se coçar com cacos, tamanha a sua enfermidade, e ele diz assim:
Temos recebido o bem de Deus, versículo 10 no capítulo 2. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? E num quarto momento dessas cenas, nós temos então a conclusão do narrador. O narrador conclui o capítulo 1 dizendo: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E também no capítulo 2, ele conclui no versículo 10: em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Conclui-se então que Deus estava correto em sua avaliação a respeito do seu servo, e Satanás totalmente equivocado. Eu gostaria de fazer algumas considerações dessa primeira parte, mas antes disso, falar que muitos de nós já conhecemos esse texto. Tenho certeza que de repente a maioria de vocês conhece o texto que nós lemos, capítulo 1, capítulo 2, também o capítulo 42. E a partir disso que nós lemos, nós temos a tendência de concluir que as provações elas são fáceis, ou que elas passam rapidamente. Os acontecimentos que acontecem na vida de Jó, as suas provações, as catástrofes que sobrevêm sobre ele, são apresentados aqui de forma rápida. E se nós passarmos para o capítulo 42, nós vamos ver que também rapidamente Deus restaura a sorte de Jó e devolve tudo em dobro para ele, restitui tudo a ele. A maioria de nós conhece esse texto e essa história, mas a maioria de nós não lê ou não estuda um pouquinho o capítulo 3 ao capítulo 41, ou até o capítulo 42, versículo 7, que é um texto poético, que é um texto em forma de poema. E ali então vai demonstrar um homem que, embora não pecando contra Deus, como diz aqui o narrador, e como no capítulo 42 o próprio Deus diz que ele não peca, embora não pecando, Jó, no meio deste livro, ali apresenta muitas indagações desse homem. Às vezes nós achamos que não podemos questionar Deus. O problema está na forma como nós o questionamos. Esse homem, em relacionamento com esses 3 amigos, ele passa a apresentar muitas indagações, muitas considerações e muitas justificações a respeito da sua vida. E ele se considera realmente um inocente, e ele não entende por que está sofrendo dessa forma. Vamos fazer algumas considerações dessa primeira parte. Jó então é um prosélito, ou seja, alguém que se converte ou que adere à fé israelita. O que isso nos traz, ou que verdade nós podemos tirar disso? Nós não podemos nos ensoberbecer em relação ao nosso relacionamento com Deus. Deus não tem filhos prediletos. Esse homem não é um hebreu, provavelmente. Ele é alguém que se converte à religião ou à fé israelita, e alguém que passa a ter um profundo relacionamento com Deus. Isso demonstra que Deus não tem filhos especiais. Uma segunda consideração que eu gostaria de fazer: note as relações que nós temos nesse livro, ou nesse texto. Jó fala com Deus e fala com os seus amigos. Deus fala com Jó e fala com Satanás. Os amigos, depois você pode ler os textos em casa, esse livro. Os amigos, em todo momento que eles falam, eles não falam em nenhum momento com Deus, apenas com Jó. Mas eles querem trazer a vontade de Deus para a vida de Jó, mesmo sem falar com Deus. Em nenhum momento Satanás dirige-se a Jó, e nem Jó a Satanás. Essa é uma questão relevante para os nossos dias.
Porque alguns de nós, até mesmo a maioria de nós cristãos, nós estamos quase que em todo tempo, ou em muitos momentos, falando com Satanás, ou falando com o diabo, vendo ele em tudo, repreendendo ele em tudo ou em todas as coisas, e tendo como a fonte de todos os males. Alguns de nós talvez falem mais com Satanás do que com Deus. Alguns de nós de repente repreenda mais a Satanás do que ore a Deus, ou exalte a Deus, ou louve a Deus. Em nenhum momento Jó se refere a Satanás, mas em todos os momentos ele se dirige a Deus no seu sofrimento. Ele expõe a Deus a sua situação, ele coloca diante de Deus as suas amarguras, as suas insatisfações por estar sofrendo, e clama pela misericórdia e pela redenção de Deus. E uma terceira consideração que eu gostaria de fazer: até onde a religião é gratuita? Ou seja, até que ponto nós estamos servindo a Deus sem querer algo em troca? Existirá uma relação com Deus na qual nós o amamos simplesmente por amá-lo, como Jó o amava? Ou nossa dedicação a Ele é uma reação àquilo que Ele nos dá, ou àquilo que Ele nos faz? Muitos de nós estamos servindo a Deus dessa forma, como uma resposta àquilo que Ele faz por nós, como uma resposta àquilo que Ele pode nos dar, como uma resposta àquilo que Ele fez para nós no passado. Mas e se Ele não tivesse feito nada? Não estou aqui nem considerando a questão dele ter dado seu filho, isso já é tudo. Eu estou falando de outras coisas naturais. Até que ponto nós podemos dizer que nos relacionamos com Deus apenas por aquilo que Ele é, e não pelas coisas que Ele pode fazer por nós? No terceiro capítulo em diante, nós não vamos ler o capítulo, mas Jó começa então o seu lamento. E aqui é o ponto que muitos de nós desconhecemos em relação a esse livro. Nós vemos Jó como um herói, como um homem que não pecou contra Deus, mesmo tendo sofrido todas essas coisas. Mas nós não vemos as coisas que ele lamentou e as coisas que ele aprendeu com tudo isso. No terceiro capítulo, a tal ponto chega o sofrimento dele e a angústia que ele está vivendo, que ele chega a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Você vai ler isso no terceiro capítulo. Ele também tem o desejo de ter morrido antes mesmo de ter nascido. Ele diz para Deus: por que eu não morri no ventre da minha mãe? E ele também protesta pelo sofrimento que está passando e pelo sofrimento que vive. Ele está se lamentando. Não está se lamentando para ou contra Satanás ou para alguém, mas está se lamentando diante de Deus. Seus amigos estão ali com ele. A Bíblia diz que 7 dias e 7 noites eles ficaram mudos, calados, apenas com ele, compartilhando daquela dor. Nós poderíamos trazer outros exemplos de sofrimento. O profeta Jeremias, capítulo 20, você pode folhear a tua Bíblia um pouquinho para frente, capítulo 20 de Jeremias.
Talvez não seja algo tão empolgante o que você está ouvindo até aqui. Mas a palavra de Deus, ela contém verdades que nós precisamos entender e aprender e colocar em prática. Eu creio que será empolgante o resultado. Capítulo 20, versículos 14 a 18. O profeta Jeremias, ele profetiza sobre a questão da Babilônia contra os israelitas. E profetiza e declara aquele povo que eles se tornariam cativos da Babilônia. Por causa disso ele foi preso, foi colocado num tronco, como um inimigo de Israel, como um inimigo da nação. E ele profere algo muito parecido com o que Jó declara no capítulo 3 do livro, versículos 14 a 18. Maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que me deu à luz minha mãe. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele clamor pela manhã e ao meio-dia alarido. Porque não me matou Deus no ventre materno? Porque minha mãe não foi minha sepultura, ou não permaneceu grávida perpetuamente? Porque saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias. Este é outro exemplo de alguém que sofreu. Mas eu gostaria de trazer um outro exemplo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também sofreu. E em alguns momentos ali antes da cruz, ele com alguns amigos, com alguns dos seus amigos, alguns dos discípulos mais próximos, ele está ali no jardim do Getsêmani. E ele está sofrendo muito, porque ele sabe o que deve fazer, ele sabe o que tem que se cumprir. E a Bíblia diz ali que ele está triste até a morte. E ele ora a Deus e diz assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feito aquilo que eu quero, mas aquilo que tu queres, aquilo que o Pai deseja. Porque eu trago o exemplo de Jó e esses outros exemplos, queridos? Porque isso demonstra que todo servo e serva de Deus estão sujeitos a passar por momentos terríveis na vida. Se nós lermos apenas o início e o final de Jó, nós tendemos a cair num evangelho que pode ser apenas um evangelho triunfalista, que diz que todas as coisas vão ficar bem, que diz que nós não vamos passar mais lutas ou privações, que diz que nada de ruim mais vai nos acontecer. É esse tipo de evangelho que muitas vezes nós temos ouvido em algumas igrejas, através da televisão. Mas não é a verdade e o evangelho de Jesus Cristo. Todos nós estamos ou podemos passar por momentos ruins, e que o correto, aquilo que agrada a Deus, não é fugir dos problemas, nem aparentar não ter sido afetado por eles. Jó é um homem que ele não tem vergonha de se lamentar, ele não tem vergonha de expressar a Deus aquilo que está vivendo e a angústia que está passando. Devemos sim, utilizando o lamento, colocar na presença de Deus o que sentimos, juntamente com o clamor por libertação. Só que lamento, queridos, que é o que Jó fez, ou o que Jó praticou, é diferente de lamúria.
ou murmuração. Nós não devemos entender o lamento como se fosse um murmúrio, ou como se fosse uma lamúria, um ato de quem está descompromissado com Deus, semelhante à postura de pessoas que vivem reclamando o tempo todo de sua saúde, de seu trabalho, do seu vizinho, da sua igreja. Isso é murmuração. Lamento é diferente. Só faz uso do lamento aquele que possui fé suficiente para derramar o seu coração diante do Senhor. Isso é lamento. É alguém que está compromissado com Deus e que tem fé para lamentar diante de Deus, ou para colocar diante de Deus as suas ansiedades, as suas angústias, as suas dores, crendo que Deus pode se levantar e mudar toda a situação. Quem reclama da vida, olha somente para o passado, só o que aconteceu de ruim. O que lamenta, ele vê a tribulação no presente, ele está vivendo um problema, porque está lamentando, mas ele apresenta isso diante de Deus, e ele espera uma libertação para o futuro. Aquele que reclama do que está vivendo, mas não tem expectativa de melhora, não tem esperança de mudança, mas o que lamenta diante de Deus, como Jó fez, sabe que em breve o seu Redentor pode se levantar, sabe que o seu Redentor vive, e em determinado momento, se quiser, pode mudar todo o quadro e toda a situação. Na sequência disso, nós vemos uma série de diálogos, porque até então, os 3 amigos de Jó estão ali com ele, 7 dias, 7 noites, quietos, apenas ouvindo Jó. Então agora eles começam a falar, eles começam a discursar, e como homens sábios que se viam e se achavam, começam a apontar Jó, ou melhor, começam a tentar achar uma explicação para aquilo que Jó está vivendo e está passando. Isso nos traz, falando dos nossos dias, uma lei ou uma teologia que a gente pode chamar de teologia retributiva, ou a lei da retribuição. É isso que eles estavam trazendo para Jó. Olha, Jó, tu está vivendo isso, tu ficou doente, tu perdeu os teus filhos, tu perdeu a tua casa, tu perdeu tudo que tinha, perdeu os teus bens, sabe por quê? Porque tu pecou. Um deles disse isso. Outro disse assim: não, tu está em iniquidade, Jó, é por isso que tu está vivendo todas essas coisas. Essa não é uma visão satisfatória em relação ao sofrimento de uma forma bíblica. Não é uma visão bíblica em relação ao sofrimento. Nós precisamos entender e precisamos lembrar que existe o problema do pecado no mundo. O pecado que não é apenas pessoal, mas o pecado que ele é estrutural. Ou seja, o pecado que desorganiza o universo, que interfere nas relações entre os homens e a criação, que interfere na relação entre os homens, entre si mesmos, mas que também interfere na relação do homem para com Deus. Então o problema vai muito além de uma retribuição. É a forma lógica, é a forma mais fácil de explicar aquilo que nós passamos.
principalmente quando nos referimos a outras pessoas. Nós tendemos a ser nada misericordiosos para com os outros. Queremos misericórdia. Queremos que as pessoas ajam com misericórdia para conosco. Mas quando precisamos usar de misericórdia para com o próximo, não usamos. Muitas vezes nós cristãos, nós incorremos nesse mesmo erro. No erro dos amigos de Jó. Vemos o sofrimento à nossa volta, vemos pessoas sofrendo ao nosso redor, e o que nós dizemos? Não estaremos dando respostas semelhantes às respostas dos amigos de Jó? Será que não estamos afirmando às pessoas que sofrem que tudo vai dar certo? Simples assim. Não, querido, fica tranquilo, isso vai passar. Muitas vezes eu dei esse tipo de resposta. Ou às vezes estamos dizendo assim: não, você está pecando. Ou de repente, pior que isso, como igreja nós olhamos e dizemos assim: não, tu está passando isso porque tu é um endemoniado mesmo. Não, você está passando isso, sabe por quê? Porque Deus está te castigando. Existem muitos de nós, servos de Deus, que são fiéis. Somos tementes a Deus. Muitos cristãos são tementes a Deus, são trabalhadores, são espirituais, são pessoas que tentam andar em integridade e retidão diante de Deus, e mesmo assim sofrem. Isso tudo acontece entre os capítulos 3 e 37 até o 38. Todo esse diálogo, em algumas vezes um monólogo de Jó, se justificando ou dizendo que era inocente, que não merecia aquilo que estava vivendo, mas falando com Deus. E no capítulo 38 de Jó, de repente você possa estar pensando aí no teu lugar: mas ele não sabe o que eu estou vivendo. Ele não sabe as lutas que eu estou passando. Eu não estou aqui compartilhando experiências próprias, porque eu creio que a questão do sofrimento nós precisamos procurar entender à luz da Bíblia, não à luz de experiências próprias. Porque aquilo que eu vivi, ou aquilo que eu passei, ou aquilo que você viveu ou passou, de repente, sendo a tua ou a minha experiência, não serve para o outro. Cada um tem a sua experiência com Deus. E aquilo que eu vivi com Deus, ou estou vivendo com Deus, pode ser diferente daquilo que você está vivendo. No capítulo 38 em diante, acontece o que nós podemos chamar de confronto. E aqui então nós temos o primeiro discurso de Deus. Inesperadamente, Deus responde Jó. Aquilo que ele aguardava, aquilo que ele ansiava,
que ele tinha anseio ouvir Deus, ouvir uma explicação de Deus, por que eu estou passando por isso, por que eu estou vivendo isso. Inesperadamente Deus vem. Só um pouquinho que eu estou em Salmos aqui. 38 de Jó. Depois disso o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. O interessante é que Deus, num primeiro momento que ele fala com Jó, ele não vem com resposta, ele vem com pergunta. Ele vem com muitas perguntas. Se você começar a ler esse capítulo em diante aqui, Deus faz em torno de 70 perguntas para Jó. Sabe o que Deus está querendo com Jó? Que ele caia na real, que ele entenda quem ele é, e que ele se coloque na sua posição como homem falho e pecador que é. E as indagações começam com uma simples pergunta, muito difícil de responder. Versículo 4: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Acaso desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apagasse as orlas da terra, e desta fossem os perversos sacudidos? E Deus continua perguntando, Deus continua falando sobre a sua criação para Jó. E eu creio que Jó vai murchando. E todo o questionamento e toda a indagação sobre sua inocência, ou sobre que ele não merecia aquilo que ele estava vivendo, já não tem mais sentido, diante da grandeza do Deus Todo-Poderoso e Criador de todas as coisas. As perguntas que Jó enunciou no decorrer do livro foram respondidas? Não. De repente você tem muitas perguntas para fazer para Deus. De repente você já fez muitas perguntas ao teu Deus. E assim como a Jó, ele não lhe respondeu nenhuma. Mas isso não quer dizer que elas não são válidas. É isso que eu quero te dizer nessa noite. Não estou dizendo que você não deve ou não pode indagar ao Senhor, pois o lamento diante de Deus consiste de perguntas, de questionamentos. Ao invés de tratá-las diretamente, Deus fez diferente. Deus não respondeu diretamente às perguntas e às indagações de Jó. O que ele fez? Ele coloca todas essas perguntas em um contexto maior. Qual que é esse contexto maior? A criação de Deus, fazendo com que então todas as questões, todas as dúvidas de Jó assumam uma proporção menor. Tudo que Jó queria saber, tudo que ele viveu, se tornou pequeno perto daquilo
que Deus estava lhe mostrando, perto do Deus que estava se revelando a ele. Antes Jó estava concentrado em si mesmo. É isso que na maioria das vezes acontece conosco. Nós estamos concentrados apenas nos nossos problemas. Nós estamos concentrados apenas no nosso umbigo, naquilo que nós estamos sofrendo. Agora, quando Deus lhe mostra, é isso que Deus faz nesse momento. Deus mostra o seu domínio, Deus mostra a sua criação, como criou todas as coisas e como domina tudo isso. Pois além de criador, Ele sustenta e continua sustentando todas as coisas que criou. Agora, quando Deus mostra isso a ele, e o cuidado que Deus tem, que Ele tem para com as coisas que Ele criou, Jó sente-se participante da criação de Deus. E Jó também sente-se participante da atenção desse Deus. Deus está falando comigo. Deus está se revelando a mim. Por isso, ele deixa de protestar. Ele já não tem como protestar. E então vem a primeira resposta de Jó a Deus. Capítulo 40. Vocês estão me entendendo? Amém? Amém. Glória a Deus. Capítulo 40, versículo 3. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Jó fica sem argumentos diante de Deus. E então vem o segundo discurso de Deus para com Jó. E esse discurso, ele é um pouco mais duro do que o primeiro. A partir do versículo 7, Deus começa novamente a falar com Jó. E ele começa a falar sobre sua justiça. E ele, inclusive, em determinado momento do texto, ele fala sobre o hipopótamo, ele fala sobre o crocodilo, sobre animais grandes e ferozes que o homem não pode dominar. E ele fala isso para Jó. Ele diz assim: ó, se você não consegue dominar nem a minha criação, você quer se referir a mim como estava se referindo? Que criou todas essas coisas, que sustenta todo o universo. Recapitulando um pouquinho, os amigos de Jó propunham o pecado como a causa do sofrimento dele. Segundo eles, Deus estava totalmente certo ao condenar Jó como pecador. Jó, por sua vez, ele defendia-se afirmando inocência. O narrador fala que ele não pecou, que ele era um homem íntegro, reto. O próprio Deus fala que ele era reto e íntegro, no capítulo 42. Mas ele deixa então implícito que, sendo Deus o causador de sua dor, ele seria, portanto, injusto. Se Deus está me condenando, ou se Deus está permitindo que tudo isso aconteça comigo, provavelmente algo de errado eu fiz. Então, de certa forma, Jó também entende, assim como seus amigos, que ele está sendo retribuído por algo de ruim que ele tenha feito. Tanto Jó como seus amigos atuaram segundo o preceito da retribuição. Em tudo isso, ou Deus está certo e Jó errado, ou Jó é inocente e Deus culpado, partindo do princípio da retribuição. Mas ao falar de sua justiça, no segundo discurso, na segunda fala de Deus para com o seu servo,
Deus demonstra ter tudo sob controle. Leia o capítulo 40, 41, é isso que ele diz, que ele está com tudo sob controle, inclusive o sofrimento de Jó. Está sob o controle de Deus. Note, de repente eu não falei isso no início, nós entendemos a história de uma forma geral porque nós sabemos que Satanás pediu para provar o servo de Deus. Isso acontece no céu, mas Jó está na terra e ele não sabe as coisas que acontecem no céu. Então ele passa tudo isso sem entender o que está acontecendo. E então, depois disso, Jó, que da primeira vez já havia ficado sem indagação ou sem palavras diante de Deus e diante do seu Criador, numa segunda resposta, ele diz então a seguinte frase, capítulo 42, versículos 1 a 6. Enquanto o ministério de louvor pode estar passando aqui, na primeira resposta, olha que interessante, na primeira resposta que Jó dá a seu Deus, fique aqui comigo, na primeira resposta que Jó dá ao seu Deus, ele se sente inserido na criação de Deus, e amado e cuidado pelo Criador de todas as coisas. Mas ao ouvir o segundo discurso, ele compreende que mesmo sem entender, o Senhor continua exercendo sua justiça e dominando todas as coisas. É isso que ele responde. Leia comigo, capítulo 42, versos 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Olha a diferença daquele que lamenta diante de Deus, mas tem uma esperança, uma expectativa, que tem uma fé no seu Deus. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois. Havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, que antes tinha um conceito da retribuição, assim como seus amigos, agora ele entende o plano de Deus e o propósito de Deus de uma forma mais ou menos obscura. E agora esse homem que sofre, ele apenas não conhece Deus de ouvir. Ele não apenas conhece Deus das coisas que ouviu ou das coisas que lhe ensinaram a respeito desse Deus, mas ele conhece Deus de se relacionar com Ele. É isso que fará a diferença na minha e na tua vida, querido. Quando nós passarmos a ter um relacionamento com Deus, nós vamos encontrar propósito para as coisas, nós vamos entender a grandeza de Deus, e nós vamos nos submeter a essa grandeza, e a partir disso, nós vamos entender que até mesmo os sofrimentos que nós vivemos e que nós passamos têm um propósito. O desfecho de tudo isso, capítulo 42. Você pode se colocar em pé, por favor? Apenas não se distraia. O desfecho de tudo isso, queridos, nós já lemos no capítulo 42.
Deus restaura a sorte de Jó, ele passa, ou ele vem a ter o dobro de tudo que ele tinha, em relação à riqueza, em relação à família. Deus restitui seus 10 filhos, inclusive diz que as suas 3 filhas eram as mais belas. Esse livro, queridos, essa história, ela nos mostra que a relação de Deus com o ser humano, ela não é legalista, mas ela é graciosa, ela é misericordiosa, indo além de uma justiça apreendida com olhos meramente humanos. A nossa justiça, a justiça humana, a justiça aos olhos do homem, ela é baseada na retribuição. Eu faço algo de bom e eu preciso receber algo de bom em troca. Eu faço algo de ruim, de repente eu colho algo de ruim. O relacionamento de Deus para com você, para com seus filhos, ele não se baseia em legalismos, mas ele está baseado no amor e na misericórdia desse Deus grande e poderoso. Nesse contexto, o sofrimento que encontra seu sentido mais profundo, não como um castigo imposto a nós, mas como oportunidade para que gozemos do profundo amor e misericórdia de Deus e da sua graça, e também para que demonstremos o exercício prático desse amor para com outros. Como entenderemos o sofrimento de outros, ou as dificuldades de outras pessoas, se também não passarmos por dificuldades? O livro de Jó é muito importante para o cristianismo atual. Quando vemos tantas propostas de relacionamento com Deus, como vemos tantas propostas e diferentes formas que surgem de relacionamento com Deus, cada uma delas julgando conter a verdade, mas quase todas sendo de terrível superficialidade, tanto bíblica como teológica, e acima de tudo distantes da presença de Deus, e por isso mesmo sem vivência de amor e misericórdia. Por isso é tão importante falarmos de assuntos como esses. Como eu falei, de repente não é um tema empolgante, de repente você veio nessa noite para ouvir alguma coisa sobre cura, mas nós estamos falando sobre cura. Jó foi curado por Deus. Depois de todo o seu sofrimento, Jó foi curado e foi restaurado enquanto orava pelos seus amigos, diz a palavra. De repente nós estamos com tantas mazelas porque estamos focados em nós mesmos, não conseguimos olhar para o lado, não conseguimos ver o sofrimento alheio, e de repente quando vermos isso, quando nos compadecermos de outros, quando andarmos com outros, Deus vai olhar para nós e vai restaurar a nossa sorte, assim como fez com Jó. Nós vamos estar adorando ao Senhor e de repente, eu tenho certeza que nessa noite algumas pessoas aqui foram tocadas pelo Espírito Santo. Eu não sei qual é a tua situação, eu não sei aquilo que você tem vivido. Como eu falei antes, de repente você pensou em algum momento dessa ministração: ele não sabe o que eu estou passando. Deus sabe, querido. Eu não sei, de repente o pastor não sabe, mas você e Deus sabem o que você está vivendo. Mas de repente até hoje você não teve uma atitude correta em relação a isso, e você apenas murmurou e reclamou. O problema de murmurar e reclamar é aquele que eu falei antes, é porque nós não temos esperança de um futuro melhor. Agora, se você quiser se lamentar diante de Deus nessa noite, por isso que você tem vivido, por essas dificuldades que você tem passado, o altar está à tua disposição.
E você pode se lamentar diante de Deus. E se você se lamentar diante de Deus e colocar diante de Deus esses sofrimentos, essas dificuldades, crendo que Deus pode lhe dar um futuro melhor, uma situação melhor, e pode restaurar a tua sorte, aquilo que aconteceu com Jó no final de sua história pode acontecer com você e comigo também. Se sinta seguro hoje nos braços do Senhor. É para esses braços que você deve correr. Mesmo passando por vales, mesmo passando por dificuldades, por tempestades, Ele está contigo, querido. Obrigado porque estamos seguros nos Teus braços, Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. De repente você quer passar a ter essa certeza nessa noite, que Ele nunca te deixou, Perfeito sempre esteve, que o amor dele sempre esteve sobre você, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nesse momento de dificuldade, de tristeza. se passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Você que quer encontrar esse descanso e esse conforto nos braços do Senhor nessa noite, Teus braços é o meu descanso. levante tua mão aí no teu lugar. Você não necessariamente precisa vir aqui na frente. Braços é o meu descanso. Em teus braços Coloque essa situação diante de Deus. Apresente o teu lamento diante do Senhor nessa noite. seguro estou nos braços. Ele pode e quer se revelar a você nessa noite. A partir do momento, a partir deste relacionamento, todas as coisas serão diferentes, assim como foi para Jó. O perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Aleluia, em teus braços é o nosso descanso, Senhor. Teus braços é o meu descanso. Em 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 teus braços é o meu descanso. Opera aqui, amado Espírito Santo. É o meu descanso. Vai derramando do teu bálsamo sobre as nossas vidas, sobre a tua igreja nessa noite. É o meu descanso. Vai trazendo cura, Senhor. Em teus braços Vai trazendo, Senhor, segurança, descanso. acalento. Aleluia.
tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaia nessa graça nessa noite. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o 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 meu descanso. Eu gostaria nesse momento especificamente Em teus braços é meu descanso. dar uma oportunidade àqueles que Em teus braços querem encontrar esse descanso nessa noite. De repente você está muito preocupado, bastante preocupado com situações na tua vida. De repente com uma situação. O Senhor te dá a oportunidade nessa noite de colocar isso diante dele e experimentar o descanso que só Ele pode te dar. Dê um passo de fé até aqui à frente. Nós vamos estar orando por você. Nós vamos cantar esse refrão mais uma vez. Nós não vamos nos demorar muito. Nós vamos chamar só essa vez. Encontre o descanso no Senhor nessa noite. Necessariamente ninguém precisa colocar a mão sobre tua cabeça. É você e o Senhor nesse momento. O descanso você vai encontrar no Senhor, em mais ninguém. Recaia nessa graça nessa noite, na graça do Senhor. Se eu passar pelo vale, Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele. Ele é aquele que te guarda. Ele está colocando essa certeza dentro de você. Ele está te guardando, Ele está cuidando de você. em teus braços é o meu descanso. 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 Se você está passando um vale, um deserto, Em teus braços é o meu descanso. saiba que deserto é lugar de passagem. Em teus braços é o meu descanso.
Saiba, querido, que deserto é lugar de passagem, não lugar de permanecer. Braços é o meu descanso. Se você está num deserto, Braços é o meu descanso. eu quero te dizer nessa noite que aquilo que você está vivendo faz parte da tua trajetória, mas não é o teu destino final. As coisas não vão acabar assim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Pai, nessa noite, o Senhor tem nos surpreendido. O Senhor tem me surpreendido. Essa palavra, Deus, a verdade da Tua palavra, ela nos constrange. E assim como Jó, Senhor, nós ficamos sem ter o que falar muitas vezes. Ficamos sem indagação na Tua presença. Nos deparamos com a Tua grandiosidade, com a grandiosidade da Tua criação, com as coisas que o Senhor fez. E não há o que dizermos, Deus. Nos achávamos inocentes, achávamos que éramos bons, e pedimos perdão a Ti nessa noite por achar isso, por pensar dessa forma, pois a Tua palavra diz que não há um bom sequer. E nós queremos deixar para trás, Deus, nossa justiça própria. Nós queremos abandonar, Deus, nossas indagações, nossas justificativas. Nós queremos abandonar, Senhor, nossas desculpas. E reconhecemos na Tua presença nesta noite que, se não fosse a Tua intervenção na história humana, nós estaríamos perdidos. Se não fosse o Senhor intervir por nós em nosso favor, se não fosse Jesus ir para aquela cruz, nós não teríamos salvação, Senhor, porque por mais coisas boas que façamos, nós não somos bons, nós não somos justos, só Tu és justo. E o Senhor tem todo o direito de tratar conosco. Porque nós somos Teus, nós pertencemos a Ti, e mais uma vez nós nos entregamos a Ti, Senhor. E diante de Ti nós lançamos o nosso lamento nessa noite, crendo, Senhor, crendo que o Senhor é o nosso Redentor, e que o Senhor se levantará, e que o Senhor mudará a nossa história. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia,
O Senhor é bom. E aquilo que nós vivemos, Senhor, seja bom ou seja ruim, vem demonstrar o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor cuida de nós. E que todas as coisas, sem exceção, cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia. Você pode retornar ao seu lugar, se você quiser permanecer. Esqueceu jamais e nunca me abandonou. Não me esqueceu, ó Pai, no colo me carregou. Sirva de instrumento de bênção na vida do teu irmão e diga para ele: não te esqueceu. Não te esqueceu jamais e nunca te abandonou. Fale para ele: não te esqueceu. Não te esqueceu, papai. Abrace ele e diga aí: no colo ele te carregou. No colo te carregou. Aleluia. Abba, Pai. Paizinho querido. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. Ele nos ama. Abba, Pai. Paizinho querido. Mesmo que uma mãe se esqueça de um filho, o pai não esquece do seu. Mesmo que uma mãe se esqueça de um filho, o pai não esquece do seu. Não me esqueceu jamais e nunca me abandonou. Não me esqueceu, ó Pai, no colo me carregou. Diga para ele então: Abba, Pai, Paizinho querido, Paizinho, nós te amamos. Paizinho querido.